No programa de hoje estaremos recebendo a visita de Verônica Lapa. A Verônica é uma pessoa que passou por graves problemas de saúde, ou seja, de depressão, e encontrou a cura e uma nova forma de viver através de grupos de mútua ajuda. E hoje falaremos sobre esse tema da doença à recuperação. Portanto, se você tem esse problema de saúde e perdeu a fé, não perca, porque durante o nosso bate-papo vocês verão quantas coisas interessantes. Portanto, fique bem atentos. Mas antes de ouvir a Verônica, nós vamos ter aquela palavra, mensagem muito bonita com o pastor Getúlio. Voltamos já. Equipe do programa Família, Cláudio, meu amigo, você assinante, é muito bom estar aqui novamente e ter o privilégio de trazer ao seu coração um pouquinho mais da palavra de Deus. Olhe comigo para o que diz a Bíblia. Salmo de número 118, primeira parte apenas do verso de número 28. Tu és o meu Deus, graças te darei. Nós vivemos um tempo, queridos, em que Deus tem se tornado subjetivo. Deus tem se tornado complemento, Deus tem se tornado opcional. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. Deus não é uma opção, Deus não é um complemento, Deus não é uma alternativa. Deus é a única alternativa, a única verdade, como disse Jesus, o único caminho, a única fonte de vida. E viver não é fácil. Já diziam os poetas, viver não é fácil. Viver sem Deus é pior ainda. Confiar em si mesmo de que você pode superar o problema que te prende, que te escraviza, que faz outras pessoas sofrerem. Confie no Senhor. Acredite no Senhor. Lembre-se do salmista, tu és o meu Deus. O Senhor não vai me decepcionar, eu creio dessa maneira. O Senhor não vai me abandonar, eu tenho certeza disso. O Senhor não vai me deixar à própria sorte, à minha própria sorte. A Bíblia diz, Deus está comigo. O salmista declara isso. Tenha essa convicção no coração. Viva nessa certeza e você vai descobrir um caminho novo, uma possibilidade nova, que você ainda não conhecia e que vai se mostrar a única eficaz para te ajudar a ser o que você deseja ser, sair do que você deseja sair, viver o que você quer viver e trazer a si mesmo e a todos os que te rodeiam e que você ama a alegria que não se acaba. Creia em Deus. Creia em Deus como o seu Deus. Confie nele. Viva por ele. E seja feliz. Pois é, essa palavra é sempre muito boa. Agradecemos a participação de você, assinante, que continua tirando as suas dúvidas através do e-mail do programa. Portanto, continuem porque a sua opinião é muito interessante e importante para nós. E se no programa de hoje vocês tiverem alguma dúvida, precisar tirar alguma informação, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br, serviços sem o cedilha, ou pelo hotline 11 973 18 84 36, que desse outro lado temos uma especialista em dependência química que estará falando com você. E agora vamos ver um bate-papo muito gostoso com a Verônica. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Cláudio. Faz tempo que a gente não se vê? Sim. Mas de vez em quando a gente se vê nos Com grupos certeza. por aí da vida, tá certo? Com certeza. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Pois é, estou vendo que você está melhor. Está melhor de aparência, de ânimo. E a sua depressão parece que voou. Parece não, com certeza voou. Sumiu. Sumiu. Maravilha. Então, vou falar um pouquinho, uma vez que é uma doença muito em voga. As pessoas falam, muitas vezes as pessoas também não entendem e muita gente acha que é até frescura, que Sim. é uma coisa boba, não é? Porque não se vê. Só aquela pessoa que sente, que sabe a dificuldade para o trabalho, para viver uma vida social ou no dia a dia. É mais ou menos isso que ocorre? Mais ou menos isso, sim. Porque quando eu passei por esse problema de depressão, a doença ela é interna, ela não se manifesta. Então as pessoas realmente fazem uma interrogação. Será que é doença mesmo ou é manha?
Então, nesse grupo de autoajuda, eu consegui falar do meu problema de coração. Mas falar de alma, quando a pessoa fala do seu problema, ela consegue a cura porque alguém o ouve. E alguém vê que a necessidade é grande, porque a depressão é uma doença que ninguém vê. Mas não, ela não leva à loucura, ela simplesmente judia a pessoa. Para mim, ela me atormentava sempre. Então, esse atormento só eu sabia. Porque quando eu falava, a pessoa dizia, imagina, você fala tão bem, você se expressa tão bem, não é possível que você seja essa pessoa doente. Então, em vez de eu calar, eu procurei ajuda. E como era a Verônica antes da depressão? Teve momentos assim legais, muito bons da sua vida? Teve momentos muito bons. Eu fui uma pessoa de família nordestina, família tradicional, fui muito bem tratada, fui muito mimada pela minha mãe, não é? Moro em São Caetano há 50 anos, então a minha vida era boa, mas a depressão me fazia chorar muito. Eu chorava durante 3 horas, sem motivo aparente, né? Porque o motivo estava dentro de mim. Então, a partir do momento que eu comecei a falar que esse problema teria que sair, só se eu falasse o motivo por qual me levou a essa doença. Mas filha de nordestina, filha de pessoas tradicionais, não. A doença não tem mãe, nem pai, nem pessoas que digam assim, eu maltratei ou eu dei muito carinho, a doença veio por causa disso. Não existe. Existe simplesmente a doença. Mas você está tocando numa coisa importante, um dos fatores que às vezes a gente até passa, sim, pela cabeça do profissional. Sim. Bom, mas você teve uma família rígida, com normas de conduta severas, não te reprimiu quando você era adolescente? Por exemplo, eu já pensaria isso e perguntaria, como foi a sua adolescência de moça, uma vez que você tinha essa convivência mais afável com a mãe e não com o pai, né? Você já falou, sim, com a mãe. Não, a minha mãe era muito possessiva em termos dos filhos, né? Que teve 13 filhos, mas comigo era mais. E eu não a percebia, porque eu estudei durante minha vida inteira, ainda estudo. Então, no período de escolar, ginásio, colégio, até me formar, eu era aquela menina dela. Eu era aquela menina que requeria cuidado, mas ela me dava cuidado a mais. E eu não percebia isso, eu só fui perceber isso depois dos 23 anos. Não, será que a ficha caiu? Não, a doença apareceu. Então, por essa idade, você já, sim, já não está tão bem mais. Não, já se manifestava com as rebeldias e com o choro. As crises de choro. Sim. Eram também sequenciais de início ou não? Sim, eram sequenciais. Eram assim de eu voltar do serviço, que eu comecei a trabalhar aos 17 anos, eu voltava do serviço porque a crise era de 3 horas. E uma empresa, que eu trabalhava numa empresa, não aguentava. Então, a gente ia à enfermaria, a enfermaria mandava embora. Então, mandava para casa, ficava 2 dias em tratamento médico. Até que fui para o psiquiatra, né? Fiz aqueles tratamentos que, naquela época, eram muito rigorosos. Era na base, realmente, dos remédios muito fortes. Faixa preta. Sim. E sem terapia? Sem terapia. Não existia terapia. A terapia existia, assim, para pessoas muito ricas, com posses, muito coisa, porque aí a pessoa já levava, dizia que era loucura, que não era depressão, que não era nervoso, era loucura. E se tratava como loucura. Aí já teria que ir é uma coisa séria. Para um local de doentes mentais. Sim, sim. Para mim, eu tive que ser muito forte, e os meus irmãos também me ajudaram, para que isso não fosse o ponto de interrogação, que a família taxasse. Olha, não mexa com ela que ela é louca. Mas os meus irmãos tiveram muito cuidado com isso. Nós éramos em muitos, né? É verdade, você está falando algo que, paralelamente, há pouco tempo a gente estava até comentando sobre o lado de um jovem, filho de uma família com dependência, com uma coisa leve. E foi um pânico tão grande.
e quando se falou de internar o rapaz, ele já falou, mas eu assisti aquele filme Bicho de Sete Cabeças, e não é tanto tempo atrás que era aquilo mesmo. Um usuário, vamos dizer, de maconha para um sanatório, se misturava todo tipo de transtorno. Era realmente aquele que já perdeu o contato com a realidade, aquele que está a caminho, aquele que ainda está desse lado, então misturava-se tudo. Aliás, era um local, era um baú para se esconder de tudo e todos, não é? Já que não temos profissionais que entendam do assunto, então vai para o manicômio. Como já teve um momento, né? Até os refugiados, até alguns políticos, põe no manicômio. É uma verdade. Então, quando você diz que não tinham pessoas que cuidavam, de um tempo para cá, hoje nós temos assim, uma estrutura muito grande de conhecimento que vem de fora, de pessoas que trazem assim, a máquina hoje revolucionou todo o nosso conhecimento e facilitou. Com certeza. Não é? Então, eu vim muito mais conhecer fácil. isso há muitos anos, né? Em 69 que eu tive a primeira crise, né? Que eu fiquei com essa crise 9 meses, quase 10. Foi quando eu tomei muito calmante. Isso há quantos anos? A primeira crise minha foi em 69, 1969. Quer dizer, então, há 40 e poucos anos, você já começou E eu entrei no tratamento de apoio em 71. Em 71. 71. São 42 anos. Isso. Agora, não deixei nenhuma semana sem me tratar, porque eu vi que aquela porta que se abria para mim era muito importante, pois eu tinha acabado de estudar e não tinha perspectiva de trabalho. Porque se eu chorava, se eu tinha aqueles distúrbios, né, como é que eu ia seguir um trabalho? Sem dúvida. Então, até isso eu tentei. Né? Trabalhei em 4, 5 empresas, trabalhei com cosméticos, trabalhei em farmácia, mas aquela história durava 6 meses. Não passava disso. Não passava disso. Eu, inclusive, tenho as minhas profissionais, hospitais, então eu ia além, porque esse grupo de apoio me deu condição de eu estudar. Então, eu fazia cursinhos de 2, 3 meses que foi somando ao meu conhecimento. Mas o grupo de apoio entra depois de quanto tempo? Entrou depois de 1 ano, depois de 2 anos ele já começou a me ajudar. Você encontrou um grupo de apoio? Esse grupo de apoio eu consegui encontrar em 71. Em 71. Então, após 1 ano, eu já sentia que eu poderia fazer cursos, né, na qual eu parei tudo. Né? Eu trabalhava numa companhia, que é o Matarazzo, trabalhei 10 anos. Quando foi em 70, ele mandou todo mundo embora. Fechou a firma, não é? Verdade. Matarazzo acabou-se nesse período. E foi aí quando eu comecei a decair. E a minha decadência começou exatamente nesse ano, em 69, 70. E estourou em 71, quando eu recebi o apoio do grupo. Esse grupo me levantou. Hoje eu sou o que sou por causa do tratamento. Por causa que eu me propus a falar da depressão. Porque a depressão é uma doença, é um bichinho que você não sente. Mas, para mim, foi uma coisa muito séria, porque eu tinha pessoas na família que me ajudavam. Mas como ajudar se você não quer? Eu não queria, eu não me achava doente. Eu me achava normal, como todo mundo. Mesmo chorando daquele jeito? Mesmo chorando. A outra coisa, também diziam, é birra, porque a mãe protege muito, cuida muito dela. Mas não era birra. Porque entre as minhas amizades, eu tinha muita amizade, tenho até hoje, e tenho amizades que me conheceram quando eu era muito nervosa e me conhecem hoje e diz que eu não sou a mesma, graças a Deus, né? Graças a um poder maior. Então, eu comecei a fazer cursos. Esses cursos me deu condição de me profissionalizar. Né? Eu sou uma pessoa profissional hoje de estética facial e corporal, no maior grau, que é a faculdade. E consegui trabalhar, parei de trabalhar agora faz 1 ano e meio. Maravilha. Mas isso com o esforço de que eu estava sempre, toda semana, fazendo o meu tratamento. Seria como uma diabetes. Se você não tomar insulina, você não tem uma recuperação, você não consegue viver. E eu senti que eu era isso.
Ou você vai ou você fica. Então, eu não tinha outra alternativa. Porque se eu já tinha uma bagagem de 10 anos trabalhando numa empresa, a maior empresa de São Paulo, eu já estava formada, já seria uma professora e não tinha condição de ser, então eu fui para uma área que eu poderia me doar mais. E, em condição, eu fiz porque eu tive ajuda. Se eu não tivesse ajuda, se fosse na época dos psiquiatras e dos remédios, eu não seria nada hoje. Porque não existiria identificação, a medicação, você acredita que não te ajudaria? Não, não me ajudaria. Não seria suficiente? Não seria o suficiente. Me acalmaria. Né? E essa calma seria uma calma, na minha opinião, uma calma falsa. Não dizendo que os médicos, os psiquiatras não têm a condição. Porque há problemas que o psiquiatra cura, que o psicólogo cura. Mas a depressão é uma doença da alma. E é constante. E é diariamente. Se você não estiver no grau de querer, não adianta você ir atrás de tratamento. A palavra é, eu quero me tratar. Eu disse para mim, eu quero ser a Verônica que é necessário ser. Isso você aprendeu dentro do grupo? Dentro do grupo. Fora eu aprendi outras coisas, né? Tirei certificado, tirei diploma, mas os diplomas não me serviriam se eu não tivesse uma diretriz. Mesmo no decorrer da sua participação no grupo, havia momentos de crise, ou não? Ah, sim, sim. Olha, eu passei 10 anos não totalmente sem crise. Existe crise porque eu sou humana e a doença está aqui. Só que a doença está calma. Ela não está curada totalmente. Porque se você deixar o tratamento, ela volta, porque você é uma pessoa sensível. Na minha opinião, a minha depressão entra com acessibilidade. Então, a minha serenidade em primeiro lugar. Porque se eu não estiver serena, nada funciona. Então, você vê que a depressão ela é de ordem emocional. Total. Na minha opinião, total. No seu caso, principalmente. No meu caso, principalmente. Porque se eu não estiver emocionalmente equilibrada, não estiver serena, eu não posso tratar da depressão. É a mesma coisa de sofrer do coração. Você não pode... É o maior órgão. Então, na minha opinião, a calma, a emoção é que rege. Muita gente, assim, ao ouvi-la, cada pessoa está, nesse momento, vivendo uma situação, a sua própria situação. Então, vamos dizer, tem uma pessoa... Nós sabemos que perdas levam à depressão. Sim. Tanto perdas externas como internas. Não é? Internas, por exemplo, lutos. A perda do emprego, quando te gera alguma coisa vai te incomodar, vai perder algo que já há um tempo você tem a convivência com os seus amigos, é um local que te dá condição de vida, enfim, um status quo. Muito bem, então tem as perdas internas como um relacionamento. Sim, houve a perca do emprego, porque quando você trabalha 10 anos de uma companhia, você quer aquele ritmo. Então, eu troquei, eu fui mandada embora com todos os direitos, mas eu também pulei de galho em galho por mais de 8 anos, até chegar à minha aposentadoria forçada. Então, eu sou aposentada há mais de 15 anos, pelas emoções. Né? Agora, o que aconteceu? Eu não parei. Eu continuei trabalhando por minha conta. Aí eu consegui crescer profissionalmente. Daí o resultado é o de hoje. E no sentido, vamos dizer, amoroso? Amoroso foi muito bom, porque eu tive bloqueio até 30 anos. Bloqueio emocional, bloqueio sexual. Depois, com o tratamento, eu fiz um tratamento de 5 anos na PUC, de sexologia, com o psicólogo. E isso me deixou com mais esclarecimento, eu não digo com cura, com esclarecimento da área, porque fiz muita coisa errada, né? Comigo mesma. E tanto essa ajuda como as duas ajudas juntas, né?
me fez a Verônica de hoje. Perfeito. Então, vamos dizer, você vai encontrar dentro de um grupo todo tipo de pessoas, Sim. tanto aquelas que têm perdas externas e as perdas internas. Sim. Não é? Perdas afetivas, perda de luto mesmo, de um ente querido, enfim, existe isso no grupo, pessoas que, com esse tipo de Sim. perdas? Sim. Existe depois, a pessoa às vezes perde o ente querido, meu pai, minha mãe. Quando eu perdi, eu já estava no grupo há mais de 20 anos. Então, para mim, não foi um choque, foi um choque, mas foi um pouco mais suave. Eu pude trabalhar essa parte no meu emocional. E tem pessoas que o pai morre ou ela tem um luto, ela carrega isso por muitos anos. Sem dúvida. E, às vezes, não esquece. Às vezes, eu conheço pessoas no grupo que perdem os cabelos pela emoção da perda. Né? Eu digo que eu perdi os problemas profissionais e eu perdi o emocional, tanto que eu tremia. Fiz muito treinamento para não tremer as minhas mãos, porque o que eu fazia era facial. Então, eu não podia tremer. Realmente. Não podia tremer de maneira nenhuma. Como é que você vai fazer um tratamento facial que tudo é às suas mãos e você está tremendo? Tanto a cliente percebe como você não dar de si alguma coisa. E a parte de estética, massagem corporal e facial é o que você tem para dar. Se você não tem, você nem lá na clínica vai. Porque o cliente percebe e você também percebe. Porque nos cursos passam isso para a gente. Então, eu hoje me considero uma profissional mesmo, só que eu já me aposentei definitivamente há 1 ano e meio. Beleza. E assim, essa progressão dentro do grupo que você frequenta, se dá com todas? Sim. Ou tem pessoas que chegam e 1 ou 2 vezes vai embora? Ou Não, tem. Tem as que Tem isso. não também. dão continuidade? Tem umas que ficam 2 meses e se sentem curadas. Né? Então, vai embora. Às vezes fica até 1 ano sem aparecer. E quando aparece, aparece pior. Pior. E também recebe e diz, a culpa foi minha. Eu não estava tão bem para deixar. Então, vocês Mas têm... é o livre-arbítrio, Sem você dúvida. faz o que você quer. Mas se você achou um apoio, por que largar? E você nunca largou? Não, eu nunca larguei. Eu larguei por 2 anos, porque eu mudei de estado. Eu fui para Sergipe. Eu morei 5 anos em Sergipe e 5 anos em Salvador, por minha conta. Mas lá eu frequentava as UAA, né? Por ser um grupo que me dizia alguma coisa. Porque no Nordeste não tem esse grupo de apoio. Exatamente. Não sei por quê. Também eu perguntei, mas ninguém soube me dizer. É uma pena, porque o Nordeste precisa. O Brasil todo precisa, Sem né? dúvida. Aliás, precisa de muitos o grupos. mundo, né? Grupos, aliás, hoje tem praticamente grupo para todos os transtornos. Mas você perdeu uma grande chance de abrir um grupo naquele momento? Porque eu fui a trabalho, né? Eu fui a trabalho e me envolvia muito no trabalho. Então, eu trabalhava 14 horas. E esqueci né? E depois que eu retornei, eu vi o prejuízo que eu tive nesse período. Eu ia perguntar, durante esses 2 anos. Tive percas. Mas, porém, como eu frequentava esse outro grupo, que não tinha muita diferença, eu não perdi muito. Vamos dizer que eu perdi 10%. Não é? Porque o seu grupo mãe é uma coisa. Sim. E o outro grupo que não é mãe é diferente. O que é muito legal, desculpa, no caso você colocou o AA, não é? Sim, é um grupo de apoio. Realmente, se é uma coisa que eu acho encantador no grupo do AA, ele é o primeiro grupo que abre a porta, não, do mundo. Ele iniciou em 1935, não é? Muitos anos, são 83 anos que nós temos aí um grupo. No Brasil, mais de 70, né? Desde 48, 66 anos. Não era nem nascida ainda. Pois é, 65 anos tem no Brasil, começou no Rio. Então, eu digo, nos Estados Unidos, a partir do momento que veio esse grupo, abriu-se, foi a espinha dorsal para todos os grupos. E o que é muito interessante,
que de início eles tinham inúmeros preconceitos. Sim. Preconceito na cor, preconceito da doença, preconceito dos pares, que até mulher tinha dificuldade, mesmo tendo problema do álcool, não se podia de início. Com o tempo eles quebraram todos os tabus e abriu-se assim a todos. Eu estou te falando isso porque há muitos anos atrás, quando eu fui conhecer o grupo do AA, eu não entendia. Quando eu chegava, eu via eles virarem alguma coisa sobre a mesa, que era o tipo de um triângulo. Então eles viravam, mas eu nunca prestei atenção o que eles estavam virando. E simplesmente, daqui a um pouco me chamavam para eu falar, falava alguma coisa, mas muito atento, porque na ocasião era psicólogo, recém-formado, e eu gostava, tinha curiosidade para saber as coisas. E aí um dia eu fiquei prestando atenção, eu olhei e falei, dá licença, deixa eu ver o que você está virando. Por que você vira isso quando eu chego, e às vezes sim, às vezes não? É porque tem dia que você chega, aí ele falou, doutor, é que é reunião fechada, e quando o senhor chega, nós abrimos a reunião para o senhor participar e todos os membros saberem que é uma reunião aberta e já não é mais fechada. Achei fantástico aquela colocação. Quer dizer, é um grupo que está aberto para todas as pessoas em qualquer momento, independente do que tenha ou não tenha. Então, o nosso grupo também é um grupo que aceita, mas tem as suas regras. Como todo o Brasil tem regras, não é? Então, quem quiser conhecer é muito importante, porque se salvou a minha vida, salvará a vida de quem se propor a estar e a falar do problema. Sem dúvida. Mas esses grupos, vou falar para o telespectador, tem muitos grupos aqui no Brasil. Portanto, se você tiver algum tipo de dificuldade, prestem atenção, vê a sua dificuldade, entra no Google, que você vai encontrar assim, grupos que você vai ficar surpresa. Mas agora nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já.